Existe uma voz que você ouve desde criança, mas nunca nomeou. Ela não grita, ela sussurra, e o que ela diz, bem baixinho, todo dia, é mais ou menos assim: você não merece. Não merece aquele dinheiro. Não merece aquela paz. Não merece aquela vida leve, bonita, cheia. Porque você errou. Porque você falhou. Porque você é pequeno demais, falho demais, indigno demais. E tem algo maior aí em cima, invisível, que sabe de tudo, que vigia, que anota, que espera o momento certo de tirar o que você conquistou, porque no fundo, você sabe, você nunca deveria ter conseguido aquilo mesmo. Essa voz tem nome. Ela se chama Teologia da Falta. E ela não mora em igrejas. Ela mora em você. Ela está na forma como você torce para que o dinheiro chegue, mas ao mesmo tempo tem medo de que ele chegue. Porque se chegar, você vai ter que provar que merece. E aí vem a culpa. Aquela culpa estranha, sem rosto, sem razão, que aparece justamente quando as coisas estão indo bem. Você está prosperando e de repente sente um aperto no peito, como se estivesse traindo alguém. Como se existisse uma conta invisível sendo cobrada. Como se o universo fosse uma entidade ressentida, de braços cruzados, esperando você vacilar para tomar tudo de volta. Sabe, o que é mais assustador? Você nunca decidiu acreditar nisso. Ninguém sentou com você e disse: olha, a vida é uma punição e você precisa pagar para existir. Não, isso entrou por osmose, pelos olhos cansados da sua mãe, que dizia que dinheiro não nasce em árvore, pelas frases soltas do seu pai, que repetia que a vida não é fácil para ninguém, pelas histórias que você ouviu na infância, onde o pobre era puro e o rico era sujo, onde desejar era perigoso, onde sonhar alto era soberba. E você cresceu, mas a voz continuou. Só que agora ela está disfarçada. Ela não fala mais em pecado, ela fala em merecimento, em esforço, em sacrifício. Ela diz que você precisa sofrer o suficiente para ganhar o direito de prosperar, que precisa ser bom o suficiente, humilde o suficiente, grato o suficiente, como se existisse um tribunal cósmico avaliando cada passo seu, cada desejo seu, cada respiração sua. E o pior, você obedece. Você obedece quando se sabota na véspera de uma grande oportunidade, quando adoece bem no momento em que as coisas estão prestes a decolar, quando inconscientemente comete aquele erro que estraga tudo e depois olha para trás e pensa: por que eu fiz isso? Por que eu sempre faço isso? Porque existe uma parte de você que ainda acredita que não pode dar certo, que não deveria dar certo, que se dar certo, algo terrível vai acontecer. Porque no fundo, você aprendeu que Deus ou o universo, ou a vida, ou sei lá, o nome que você dê para essa força invisível, é um juiz, e você está sempre devendo, sempre atrasado. Sempre, isso é a teologia da falta. E ela está em todo lugar. Está na forma como você pede desculpas por querer mais. Está na forma como você se sente egoísta por desejar abundância. Está na forma como você olha para quem tem dinheiro e, mesmo sem perceber, sente uma pontada de desprezo, misturada com inveja. Porque se aquela pessoa tem, e você não tem, só pode significar uma coisa: ela roubou a bênção que era sua. Ou você não foi escolhido, ou você fez algo errado e agora está pagando. Veja bem, não estou falando de religião, estou falando de crença. E crença não precisa de altar, ela precisa de repetição, de silêncio, de medo. E a teologia da falta se alimenta disso. Ela cresce no escuro. Ela se fortalece toda vez que você pensa: eu não posso pedir isso. É muita pretensão. Toda vez que você se contenta com menos, não por escolha mas por terror. Toda vez que você reza pedindo permissão, em vez de simplesmente aceitar que você já tem direito, e o mais cruel, essa teologia não é só sobre dinheiro. Ela infecta tudo: seus relacionamentos, sua saúde, sua alegria. Porque se você acredita que existe um Deus que pune, que tira, que vigia com desconfiança, então você vive na defensiva. Você vive se protegendo de uma ameaça que nunca chega, mas que você sente o tempo todo. Você vive pequeno, curvado, com medo de brilhar, de crescer,
de ocupar espaço. E sabe qual é a verdade que ninguém te contou? Esse Deus que você teme não existe. Nunca existiu. Ele foi inventado, não por maldade, mas por ignorância, por pessoas que tinham tanto medo da própria sombra, que criaram um céu cheio de juízes, porque não conseguiam confiar na bondade do universo. E você herdou isso. Você herdou o medo, a culpa, a sensação de que existe sempre uma dívida a pagar. Mas e se eu te dissesse que você nunca deveu nada, que você nunca precisou pagar por existir, que a vida não é um teste, mas sim um espelho, que o universo não está te julgando, mas sim te respondendo? Coloque aqui abaixo nos comentários. Você já sentiu essa culpa estranha ao prosperar, como se não merecesse o que estava conquistando? Me conta, porque eu prometo que você não está sozinho nisso. E agora, a pergunta que fica vibrando no ar, enquanto você respira fundo e sente algo se mexendo dentro do peito, se não é punição, se não é castigo, se não é karma, então o que diabos está acontecendo com o seu dinheiro? A física não liga para os seus sentimentos. Ela não tem opinião sobre você. Não torce a seu favor. Não torce contra. Ela simplesmente é. Você solta um objeto da sua mão, ele cai. Sempre. Não importa se você é bom ou mal. Se merece ou não merece. Se rezou ou blasfemou. A gravidade não consulta seu histórico moral antes de agir. Ela obedece a uma lei, e a lei não negocia. Agora imagine que exista uma física da consciência, tão precisa quanto a gravidade, tão implacável quanto o movimento dos planetas, tão previsível quanto a matemática, só que invisível. Você não vê, não toca, mas sente. Todo dia, em cada resultado da sua vida. Porque é exatamente isso que está acontecendo. O dinheiro que falta, o amor que não chega, a saúde que desmorona, a oportunidade que escapa no último segundo, tudo isso não é castigo, não é azar, não é injustiça cósmica. É causa e efeito, é reflexo e eco. E o que está ecoando de volta para você é a frequência exata que você tem emitido, consciente ou inconscientemente, durante anos. Você já parou para perceber que as mesmas coisas acontecem com você, de novo e de novo, só que com roupagens diferentes? O relacionamento que termina do mesmo jeito, o emprego que desmorona pela mesma razão, a conta que aparece sempre no momento em que sobra um pouco de dinheiro. Como se existisse um padrão, um loop, uma assinatura invisível governando tudo. E tem. Só que ela não vem de fora, ela vem de dentro. Sabe aquela frase que você ouve e repete sem pensar? A vida é dura? Ela não é uma observação. É uma ordem. É um comando que você dá para a realidade. E a realidade, obediente como uma criança, responde: está bem. Então vai ser dura. Porque o universo não tem senso crítico. Ele não julga se o que você está pedindo é bom ou ruim para você. Ele só entrega, e entrega sempre matematicamente, sem falha. Você quer saber por que você nunca tem dinheiro? Porque toda vez que olha para a conta bancária, você sente falta. E essa sensação de falta é uma instrução clara. Toda vez que você diz eu nunca tenho dinheiro, você não está descrevendo a realidade. Você está criando a próxima. Porque a consciência não entende tempo. Ela não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. Ela só sabe estado. E o estado que você habita agora é o molde do que vai se materializar depois. É por isso que pessoas que sempre tiveram dinheiro continuam tendo, mesmo quando perdem tudo. E pessoas que sempre lutaram continuam lutando, mesmo quando ganham na loteria. Não é sorte, não é merecimento, é frequência, é compatibilidade. É a lei da consciência operando com precisão cirúrgica. E aqui está a parte que ninguém te contou, a parte que vai mudar tudo se você realmente entender. Você não precisa se tornar digno, você precisa se tornar compatível. Digno é moral, compatível é técnico. Digno depende de julgamento, de aprovação, de um juiz invisível que nunca chega para assinar sua sentença. Compatível depende de frequência, de alinhamento, de vibração. E vibração não é mística, é psicologia, é neurociência, é a forma como você interpreta o mundo, como você reage ao que acontece, como você se sente em relação ao que ainda não aconteceu. Pensa, você conhece alguém
que reclama o tempo todo, que vê problema em tudo, que transforma qualquer coisa boa em tragédia iminente. Agora me diz, a vida dessa pessoa melhora? Não, porque ela não está pedindo melhora. Ela está pedindo confirmação. Confirmação de que o mundo é hostil, de que nada dá certo, de que ela está certa em desconfiar de tudo. E o universo, gentil e indiferente, entrega exatamente isso. Agora pensa em alguém que confia, que respira fundo antes de reagir, que olha para o caos e encontra a ordem, que diz: vai dar certo? Não como afirmação boba, mas como decisão interna. A vida dessa pessoa flui, não porque ela é sortuda, mas porque ela está emitindo uma frequência de fluxo. E a realidade obediente reflete. Isso é a lei da obediência financeira, mas não obediência no sentido de se curvar. Obediência no sentido de alinhamento. Você obedece à física quando não tenta voar pulando de um prédio. Você obedece à lei da consciência quando para de brigar com a realidade e começa a programá-la. E programa como? Não com afirmações vazias, não com papelzinho debaixo do travesseiro, não com visualização forçada, enquanto o medo grita no fundo da mente. Programa com estado, com a sensação real, visceral, corporal, de já ter, de já ser, de já estar, porque a mente subconsciente não entende palavras. Ela entende emoção, ela entende química, ela entende o que você sente, não o que você fala. Por isso você pode repetir 1000 vezes: eu sou próspero, enquanto o corpo inteiro está contraído de medo. E nada vai mudar, porque a instrução verdadeira não está nas palavras. Esta não é... Florence Scovel Shinn disse uma coisa que a maioria das pessoas lê e não entende. A imaginação é a oficina de Deus. Ela não estava falando de fantasia, ela estava falando de construção, de arquitetura mental, de você sentado no comando da sua própria realidade, desenhando o que vai aparecer, não com esperança, mas com certeza, com a mesma certeza de que o sol vai nascer amanhã. Porque se você entendeu a lei, você sabe, ele vai nascer. Não porque você merece, mas porque é assim que funciona. E aí vem a reviravolta, a grande virada, o momento em que tudo começa a fazer sentido, de um jeito que dói e liberta. Ao mesmo tempo, você sempre teve o poder. Desde o começo, você só não sabia que tinha. Porque ninguém te ensinou. Porque te ensinaram o contrário. Te ensinaram a pedir, a implorar, a negociar com forças invisíveis. Te ensinaram que você era pequeno, dependente, insuficiente. Mas você nunca foi. Você sempre foi a causa, não o efeito. Você sempre foi o programador, não o programa. Você sempre foi o artista, não o artista. E quando você percebe isso, quando você realmente percebe, não com a cabeça, mas com o corpo inteiro, tudo muda. Porque você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar: o que em mim está criando isso? E essa pergunta, essa única pergunta é a porta, a passagem, o fim da vítima e o começo do Criador. Só que tem um problema grande e enorme, assustador. Se você sempre teve o poder, por que diabos você nunca usou? Porque usar o poder assusta mais do que não ter poder nenhum. Pensa enquanto você acredita que existe algo maior controlando tudo, você está seguro. Pode reclaimer, pode se justificar, pode olhar para a vida e dizer: não é culpa minha, eu fiz o que pude, o resto não depende de mim. E isso dói, mas também alivia, porque se não depende de você, você não precisa carregar o peso, não precisa assumir a responsabilidade, não precisa encarar o fato de que cada resultado, cada fracasso, cada repetição dolorosa, foi construído por você tiolo por tiolo, pensamento por pensamento, crença por crença. Mas agora você sabe, e saber muda tudo, porque agora não dá mais para fingir. Não dá mais para terceirizar a culpa. Não dá mais para esperar que alguém, ou algo, venha te salvar. E isso é aterrorizante, porque significa que se você quer mudar, você precisa mudar. Não o mundo, não as circunstâncias, você. E é aí que entra a palavra que todo mundo entende errado: obediência. Quando você ouve obediência financeira, o que vem na sua cabeça? Submissão, controle. Alguém mandando, você obedecendo.
alguém no trono, você de joelhos. É isso que te ensinaram, que obedecer é se curvar, que obedecer é abrir mão de si mesmo, que obedecer é ser pequeno, dócil, invisível. Mas obediência financeira não tem nada a ver com isso. Nada. Zero. Obediência financeira é alinhamento, é coerência, é você parando de brigar com as leis que governam a realidade e começando a dançar com elas. E dançar não é se submeter. Dançar é parceria, é sintonia, é você e a música se movendo juntos, no mesmo ritmo, na mesma direção. Sabe o que acontece quando você tenta nadar contra a correnteza? Você se cansa, se afoga, luta, sofre, e no final, a correnteza continua lá, indiferente ao seu esforço. Agora sabe o que acontece quando você entende a correnteza, respeita a correnteza e usa a força dela a seu favor? Você flui, você chega, voca, prospera. Não porque você é mais forte, mas porque você parou de resistir. E é exatamente isso que você tem feito a vida inteira. Resistido, lutado, forçado, tentado controller, achando que prosperidade é conquista, que abundância é batalha, que dinheiro é prêmio, e não é. Dinheiro é consequência, abundância é estado, prosperidade é frequência. E você não conquista uma frequência, voca a habit, mas tem um truque cruel, que ninguém te avisou. Você não consegue habitar uma frequência fingindo, você não consegue forçar um estado, você não consegue mentalizar abundância, enquanto o corpo inteiro grita escassez. Porque o corpo não mente. E o subconsciente não negocia, ele sente, e o que ele sente é o que ele cria. É por isso que você pode repetir afirmações até a voz sumir, pode visualizar até a cabeça doer, pode anotar metas até o papel rasgar, e nada mudar, porque você está tentando convencer a mente consciente. E a mente consciente não cria nada, ela só observa. Quem cria é o subconsciente. E o subconsciente só obedece ao que você sente de verdade, não ao que você finge sentir. Então, como é que você muda o que você sente? Como é que você reprograma algo que está tão fundo, tão enraizado, tão automático que você nem percebe que está lá? Você para de lutar, você para de tentar ser diferente, você para de fingir que já chegou quando ainda está no caminho. E você faz algo que parece simples, mas é revolucionário. Você decide de verdade, não com palavras, com intenção. Calm, present, com a coragem de olhar para o medo e dizer: eu sei que você está aí, mas eu não vou mais obedecer você. Eu vou obedecer a lei. E a lei diz o seguinte: o que você assume como verdade se torna verdade. O que você aceita como real se torna real. O que você habita internamente se manifesta externamente, sempre, sem exceção, sem pausa, sem julgamento. Então, obediência financeira não é rezar mais, não é trabalhar até o esgotamento, não é ser bom segundo padrões que alguém inventou para te controlar. Obediência financeira é você parando de sabotar o que você diz que quer, é você parando de falar uma coisa e sentir outra, é você parando de pedir abundância enquanto se prepara para a falta. Você já reparou nisso? Você já reparou que toda vez que as coisas estão indo bem, você fica esperando o problema? Que toda vez que o dinheiro entra, você já está pensando em como ele vai sair? Que toda vez que algo bom acontece, você segura a respiração, como se estivesse esperando o universo perceber o erro e corrigir. Isso não é prudência. Isso não é realismo, isso é programação. É a teologia da falta disfarçada de sabedoria. É você obedecendo ao medo, não à lei. Porque a lei diz: o que você semeia, você colhe, e você tem semeado medo, dúvida, desconfiança, e tem colhido exatamente isso. Agora, imagina o seguinte: imagina você acordando e antes de qualquer pensamento de escassez entrar, você decide: hoje eu vivo como alguém que já tem. Não finge, não performa, decide sentir a paz de quem já está seguro, a leveza de quem já está provido, a confiança de quem já sabe que tudo sempre dá certo. Você não precisa ter dinheiro na conta para sentir isso. Você não precisa de prova externa para habitar o estado interno. Na verdade, é o contrário. Você precisa habitar o estado interno para a prova externa aparecer, porque a realidade não funciona de fora para dentro. Ela funciona de dentro para fora. Sempre funcionou. Você só estava olhando
na direção errada. E aqui está a parte mais bonita, mais libertadora, mais empoderosa. Quando você para de tentar controlar e começa a obedecer, tudo fica mais fácil. Não porque o mundo muda, mas porque você muda. E quando você muda, o mundo reflete. Porque ele sempre refletiu. Você só não estava prestando atenção. Florence Scovel Shinn dizia: o jogo da vida é o jogo do bumerangue. Os pensamentos, atos e palavras do homem retornam a ele mais cedo ou mais tarde, com precisão espantosa. Precisão espantosa. Não é poético, é literal. Cada pensamento que você pensa, cada palavra que você fala, cada sensação que você cultiva está voltando para você. Agora, sempre. E vai continuar voltando até você entender que você não é a vítima do bumerangue. Você é quem o lançou. Então a pergunta que fica, a pergunta que vai te perseguir até você responder de verdade, não com a boca, mas com a vida, é essa. Se obedecer à lei é tão simples, tão direto, tão mecânico, por que é tão difícil de fazer? Por que você ainda hesita? Por que você ainda duvida? Porque no fundo, no lugar mais escuro e honesto de você, ainda existe uma voz que sussurra: e se eu tentar e não funcionar? E aí você percebe que a resistência nunca foi contra a lei. A resistência sempre foi contra você mesmo, contra a responsabilidade, contra a liberdade, contra o fato de que, se tudo depende de você, então não existe mais desculpa, não existe mais vilão, não existe mais ninguém para culpar. E isso, meu amigo, é ao mesmo tempo a coisa mais assustadora e a mais libertadora que você vai ouvir hoje. Você sempre foi livre, livre para criar, livre para mudar, livre para prosperar. A prisão nunca foi real. Ela só parecia. E agora que você sabe, agora que você vê, a única pergunta que resta é: você vai continuar fingindo que não vê? Tem um momento na vida de todo ser humano em que o drama acaba. Não porque algo mágico aconteceu, não porque alguém veio salvar, não porque o universo finalmente teve pena e decidiu ajudar. O drama acaba quando você cansa, quando você olha para o espelho e percebe que tem interpretado o mesmo papel há anos, décadas, talvez a vida inteira, e esse papel tem um nome: a vítima que luta, o herói que sofre, o injustiçado que resiste. E você interpretou tão bem, com tanta dedicação, tanta convicção, que começou a acreditar que era verdade, que a luta era necessária, que o sofrimento era nobre, que a dificuldade era prova de caráter. Você construiu uma identidade inteira em cima disso. E agora, quando alguém te diz que você pode parar, que você pode simplesmente deixar o personagem de lado e viver, algo dentro de você entra em pânico. Porque se você não é mais a pessoa que luta, quem você é? Essa é a pergunta que ninguém quer responder. Porque responde-la significa morrer. Não fisicamente, mas morrer como ideia, como história, E tem gente que prefere morrer de verdade do que abandonar a narrativa que construiu sobre si mesma. Mas você não é essa pessoa. Se fosse, não estaria aqui. Não estaria ouvindo isso. Não estaria sentindo esse incômodo no peito, esse aperto na garganta, esse misto de raiva e alívio que vem quando alguém te diz uma verdade que você já sabia, mas fingia não saber. Então vamos encerrar o teatro, vamos tirar a máscara, vamos falar do que realmente é obediência financeira, sem romantização, sem enfeite, sem drama. Obediência financeira é a decisão de parar de brigar com a realidade e começar a habitá-la. É a decisão de parar de pedir permissão e começar a aceitar o que já é seu. É a decisão de parar de esperar sinais, confirmações, provas e começar a viver como se você já soubesse, porque você sabe, você sempre soube. Sabe o que separa alguém que prospera de alguém que luta a vida inteira? Não é talento, não é sorte, não é conexão, não é merecimento. É convicção, é a capacidade de olhar para a conta vazia, para a oportunidade perdida, para o caos aparente, e ainda assim respirar fundo e dizer: eu estou seguro, eu estou provido. Eu estou exatamente onde preciso estar. E dizer isso não como mantra desesperado, mas como fato interno, como verdade que não precisa de comprovação externa, porque já está consolidada por dentro. E aqui está o segredo que vai mudar tudo.
Se você deixar, o universo não está te testando, ele está te refletindo. Ele não está esperando você se tornar digno. Ele está esperando você se tornar consciente. Consciente de que você nunca esteve fora da abundância. Você só estava olhando para o lugar errado. Você estava procurando prosperidade na conta bancária, quando ela sempre esteve na sua consciência. Você estava procurando segurança no mundo externo, quando ela sempre esteve na sua presença interna. Florence Scovel Shinn disse algo que parece óbvio, mas é devastador quando você entende de verdade. O homem só pode receber o que ele vê a si mesmo recebendo. Lê de novo, devagar. Você só pode receber o que você se vê recebendo, não o que você espera receber. Não o que você deseja receber, o que você se vê recebendo. E ver não é imaginar. Ver é saber. É aquela certeza silenciosa, inabalável, que não precisa gritar, não precisa se provar, não precisa convencer ninguém. Ela simplesmente está lá. E quando ela está lá, o mundo inteiro se reorganiza para confirmar. Mas você já tentou isso, certo? Já tentou visualizar, afirmar, mentalizar, e não funcionou. Sabe por quê? Porque você estava tentando convencer o universo. E o universo não precisa ser convencido. Ele não está em dúvida. Você é quem precisa ser convencido. Você é quem precisa parar de olhar para trás a cada 3 passos para checar se ainda é verdade. Você é quem precisa parar de testar a lei, como se ela precisasse da sua aprovação para funcionar. A gravidade não para de funcionar quando você duvida dela. O sol não para de nascer quando você questiona se ele vai aparecer. E a lei da consciência não para de operar quando você está confuso, assustado, inseguro. Ela continua implacável, perfeita, refletindo de volta para você exatamente o estado que você habita. Não o estado que você finge habitar, o estado real. O estado que você sente quando ninguém está olhando. O estado que você carrega às 3 da manhã, quando o mundo dorme, e você está sozinho com seus pensamentos. É por isso que você não consegue enganar, não consegue trapacear, não consegue performar o caminho até a abundância. Porque a lei não olha para o que você faz, ela olha para o que você é. E o que você é não é o que você diz, é o que você emana, é o que vaza de você, sem esforço, sem controle, sem filtro. E se o que vaza é medo, dúvida, desconfiança, então é isso que volta, sempre, matematicamente, sem piedade. Então o fim do drama não é um evento, é uma decisão. A decisão de parar de negociar com a realidade, de parar de fazer acordos, de parar de dizer eu aceito a abundância, mas só se vier do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu considero segura. Porque enquanto você coloca condições, você está dizendo eu não confio. E se você não confia, você não está em obediência, você está em resistência. E resistência é guerra. E guerra é cansaço. E cansaço é exatamente onde você está agora, não é? Mas existe outro caminho. Um caminho que não exige luta, não exige prova, não exige sacrifício. Esse caminho exige apenas uma coisa: entrega. Mas não entrega no sentido de desistir. Entrega no sentido de soltar. Soltar a necessidade de controlar. Soltar a necessidade de entender. Soltar a necessidade de ver antes de crer. Porque crer antes de ver não é ingenuidade. É como a lei funciona. É como sempre funcionou. Você não vê a semente virar árvore antes de plantar. Você planta, confia e espera, não com ansiedade. E aqui está o ponto de virada. O momento em que tudo muda para sempre. Quando você entende que obediência financeira não é sobre fazer mais. É sobre ser mais. Ser mais consciente. Ser mais presente. Ser mais verdadeiro com o que você realmente acredita. Não com o que você diz que acredita. Porque o universo não ouve suas palavras. Ele sente seu estado. E se o seu estado é eu preciso lutar para merecer, então luta é o que você vai ter. Se o seu estado é eu já sou abundante, só tô esperando o reflexo aparecer, então abundância é o que você vai viver. Não um dia, agora. Porque o agora é onde tudo acontece. O passado já foi. O futuro ainda não é. Existe apenas esse momento. E nesse momento você escolhe estado de falta
ou estado de plenitude, medo ou confiança, drama ou paz. E quando você escolhe paz, quando você escolhe confiança, quando você escolhe habitar a abundância agora, sem esperar permissão, sem esperar prova, sem esperar nada além da sua própria decisão interna, algo muda. Não lá fora, aqui dentro. E quando muda aqui dentro, lá fora não tem escolha. Lá fora é obrigado a seguir, porque lá fora nunca foi outra coisa além do reflexo de aqui dentro. Você entende o que isso significa? Significa que você nunca foi refém das circunstâncias. Você nunca foi vítima da economia, do mercado, do chefe, do governo, da família, de nada. Você foi, o tempo todo, o criador silencioso de tudo que você chamou de destino. E isso dói. Dói porque significa que cada fracasso, cada perda, cada vez que você quase conseguiu e desmoronou, no último segundo, foi você. Foi você obedecendo ao medo em vez de obedecer à lei. Foi você escolhendo o drama em vez da paz. Foi você preferindo a segurança da luta conhecida, a liberdade da abundância desconhecida. Mas a dor passa. E o que fica é liberdade. A liberdade de saber que se você criou isso, você pode criar outra coisa. A liberdade de saber que nada está escrito, nada está terminado, nada está perdido, porque enquanto você respira, você cria, e enquanto você cria, você escolhe. E a escolha sempre foi sua. Sempre. Mesmo quando você jurou que não era. Então, o fim do drama é isso. É você olhando para a vida e dizendo, acabou, eu não vou mais interpretar esse papel. Eu não vou mais fingir que sou pequeno. Eu não vou mais esperar a permissão de um Deus que nunca pediu que eu esperasse. Eu vou simplesmente viver. Viver como alguém que sabe. E saber não é arrogância. Saber é silêncio. É aquela paz interna que não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa gritar. Ela só estalou firme, inabalável, eterna. E quando você chega nesse lugar, quando você realmente chega, algo extraordinário acontece. O dinheiro começa a fluir, mas não porque você mereceu, porque você se tornou compatível. As oportunidades começam a aparecer. Mas não porque você rezou, porque você parou de bloquear. A vida começa a funcionar. Mas não porque o universo mudou, porque você mudou. E quando você muda, tudo muda. Não como milagre, só que tem algo mais, algo que você ainda não sabe, algo que vai ser revelado no próximo passo dessa jornada. Porque entender a lei é uma coisa, mas existe um nível além, um lugar onde você não só obedece à lei, você se torna a lei. E quando isso acontece, quando você realmente se torna, a palavra prosperidade deixa de fazer sentido, porque prosperidade pressupõe falta, e onde você está indo, falta é apenas uma memória distante de quem você costumava ser.